Olá, hoje no RSM Entrevista nós recebemos o Vanderlei Rosa Egling, que é o novo presidente do Instituto Histórico de Guarapuava, não é mesmo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mariana. Obrigado a todo o pessoal que acompanha a RSM. E estamos aí, assumindo mais um compromisso em Guarapuava aqui, creemos que almejando bastante sucesso quanto a isso. Muito legal. Você pode falar um pouco sobre essa nova diretoria? Além de você, quem mais que está compondo? Quais que são os cargos? Sim, a nossa chapa teve eleição no mês de junho. Em julho, agora, dia 26, nós tivemos a cerimonial de posse. Nós optamos, até por sermos até mais novos dentro do Instituto, nós optamos por manter boa parte da diretoria anterior. Então, nós contamos lá com a professora Zilma Aike Dalla Vecchia, com a Thelma Bricailo, a dona Thelma França, que o antigo presidente, o senhor José Marcondes do Espírito Santo, e o meu filho, que também ele é muito ligado à área de História e Genealogia, que é o Rafael, ele é o nosso primeiro tesoureiro, o senhor Darnes Dalla Vecchia, e daí temos aqui o Jonathan Ferreira, que é da diretora de editoração, ele trabalha aqui na CTP também, na Silatec Park, e daí o pessoal do Conselho Fiscal, tem a professora Elizabeth Quevedo. Então, são pessoas que já estavam desenvolvendo um trabalho no Instituto Histórico e que, por ocasião até muito da pandemia, ela sofreu uma parada, né? Eram realizadas algumas reuniões assim online, mas aquele calor humano, natural, assim, em que desejado no Instituto, as pessoas tinham mais, que eu digo, um termo mais simplificado, assim. Então, na reunião do Instituto, as pessoas, assim, elas têm mais liberdade na conversa, não é um termo, não é utilizadas tantas formalidades. Então, a gente optou, vamos permanecer com o pessoal aqui, e eles ficaram bastante animados, eles me convidaram na época, eu disse assim, quem sou eu para estar ao lado de tanta gente importante aqui, de tanta ícones da história de Guarapuava, né, que participaram um bom tempo da criação e tudo. Então, assim, eu me senti bastante lisonjeado, né? E eu digo assim, agora nós fazemos parte da mesma família, família IHG, e pretendemos, durante esse período de 2 anos em que fomos nomeados, levar para a sociedade, para o guarapuavano, o que realmente o Instituto Histórico é capaz de fazer. Ah, não, de repente você vem me perguntar, mas o Instituto Histórico só lida com a história. Não, ele não lida com a história, perfeito. Mas ele tem uma ênfase, ele abarca muito mais coisas. Por exemplo, às vezes as escolas precisam de algumas consultas sobre as ruas, sobre personalidades da época. O Instituto Histórico pode fazer esse papel. Porque hoje, se você for buscar muita coisa, você não encontra na internet. E como nós havíamos falado antes, né, é mais fácil buscar na internet do que abrir a página de um livro. Ah, o livro é passado e tal. Então, o que a gente busca é isso, é nos colocarmos à disposição da sociedade para essas pesquisas. Por exemplo, vamos citar um acadêmico que quer desenvolver um trabalho sobre a história de Guarapuava e tal. Nós podemos dar esse amparo, dar esse respaldo nas próprias associações de moradores, o que é o intuito que nós temos no nosso plano de ação, levar o Instituto Histórico para dentro dos bairros. Vamos colocar, por exemplo, como foi criado o bairro, vamos sintetizar a história do bairro. Histórico. Isso, exatamente. Para quando daqui a 5, 10, 15 anos, a criança for pesquisar lá, opa, agora eu sei, ó, o meu avô ajudou a fundar esse bairro, o meu tataravô, os meus pais
sabe? Fazer com que as pessoas não, da camada mais inferior da sociedade, porque todos fazem parte. Não adianta dizer o político tal, o engenheiro, é o proprietário de determinado lugar. Então, como eu falei para ti já hoje, né, a gente tem essa visão de levar ao guarapuavano o sentimento de pertencimento da cidade, que ele também faz parte, que ele também soma, entendeu? Que ele é um indivíduo importante para a cidade de Guarapuava e, em consequência, para a história da mesma. Você pode contar um pouco da história do Instituto Histórico? Você comentou comigo antes da gente iniciar a entrevista que ele surgiu em 2013, certo? Quando ele surgiu, qual que foi o desejo, qual que foi o anseio daquele grupo de pessoas? Olha, na realidade, ele surgiu quando ele foi fundado pelo nosso querido Murilo Walter Teixeira, foi dia 7 de junho de 2008. 2008. Eles se reuniram quando ele era vivo, se chamava Casa Benjamin Teixeira. Então, ficava ali na Senador Pinheiro Machado, uma quadra antes da catedral. Então, eles se reuniram ali, a professora Zilma e outras pessoas ali. Ele chamou: olha, vamos fazer o seguinte, aqui nós precisamos fundar um Instituto Histórico. E ele deu essa empurrão inicial. Tanto que daí em 2009 ele passou a ser o primeiro presidente. Então foi sempre uma caminhada árdua, assim, sempre batalhando por firmar o Instituto Histórico. Em seguida o senhor Armando Olocheski, que hoje mora em Foz do Iguaçu. Daí em 2013 a professora Zilma Aike Dallavec, ela assume, e em 2014 o Instituto passa a receber o título de utilidade pública municipal. Fora realizado um comodato com o município na casa de Alcindo Cardoso Teixeira, uma casa construída no final do século XIX, mais precisamente em 1897. Ela está lá, se você for passear e conhecer ela lá dentro, o corredor principal dela tem as mesmas pinturas de quando foi feita lá 2 séculos atrás, quase. E é ali que a gente realiza nossas reuniões. Esse comodato foi realizado em 2013 e atualizado em 2019. Então ali hoje funciona. Para quem é mais antigo, vai lembrar que a ALAC, Academia de Letras, Artes e Ciências de Guarapuava, funcionava no prédio da Rádio Cultura. Então, nesse comodato ficou subvencionado que seria para a ALAC, para a utilidade do prédio, e para o Instituto Histórico. Tá? Então, agora, até amanhã, nós estamos trabalhando novamente na reformulação do estatuto, regimento interno, para deixarmos algo mais próprio e mais fácil para a gente conseguir buscar daqui para frente convênios com as instituições, com bancos, com as próprias sociedades filantrópicas de Guarapuava aqui, né? Então, a ideia é essa, envolver o Instituto, tornar uma massa maior, trazendo, por exemplo, a Sociedade Soroptimista, os Rotarianos, as escolas. A ideia nossa também é trabalhar desde a criança, desenvolver trabalhos específicos desde a criança pequenininha, lá do ensino fundamental, até o acadêmico que está se formando. É literalmente envolver a sociedade nos envolver toda a sociedade. Como eu te falei, vamos lá, vamos buscar como é que surgiu a igreja aqui. E a ideia, daqui a 2, 3 anos ou mais, quiçá seja possível, nós termos um arquivo sólido de todas as informações, ou na maioria das informações atinentes à história de Guarapuava. E o Instituto ele tem trabalhado, tem algum, não digo vínculo, mas algum cooperativismo com a própria Secretaria de Cultura? Vocês têm uma comunicação? Veja, como eu conversei com você anteriormente, né? A pandemia, ela afastou todo mundo de tudo, né? Então, eram realizados vários trabalhos antes da pandemia,
dentro do Instituto, com a participação da Secretaria de Cultura. Aliás, antes era Departamento de Cultura, né? Agora que está sob as mãos da Rita Felchak, pessoa maravilhosa também que eu considero e quero muito bem. Também agora nós estamos tentando despertar uma visão no Instituto também para o turismo. Trabalhar, de certa forma, que nós possamos levar para o turista que chega aqui, não ficar isolado. Vou citar um exemplo para você. Fazem uns 2 meses, minha esposa está fazendo compras ali no sábado à tarde, né? E eu acabei indo ali na Praça 9 de Dezembro e tinha um casal de turistas. E eles, o que é isso aqui, tal, tal. Com o pouco conhecimento que a gente tem ainda a respeito da história, eu cheguei para eles, olha, pessoal, dá licença, eu posso falar para vocês, eu sou morador daqui, aqui é a catedral, ela começou de tal forma, lá logo na frente nós temos a Lagoa das Lágrimas, contei a historinha da lenda da Lagoa das Lágrimas, o Parque do Lago, que era um local que hoje está lá bonito, mas era um local onde os tropeiros deixavam os animais lá para beberem água antes de seguirem rumo a São Paulo. Então fomos contando essas historinhas, o porquê da praça, que a praça no meio ali é uma Rosa dos Ventos, inicialmente foi desenhada, que ali eram realizadas as cavalhadas, e a Rua 500 de Novembro, não, a Rua 500 de Novembro, se chamou Benjamin Constant, se chamou Rua Direita, eu chamada de rua, mas eu digo que tinha que ser uma avenida, porque ela cruza vários bairros, né? Então isso que a gente quer fazer, que o cidadão, de repente, que eu chego para você, Mariana, o que é aquela estátua ali? Eu digo, não, essa estátua de tal fulano, que foi fundador, né? O pessoal diz a estátua do cavalo, a rótula do cavalo, mas não é um cavalo, tem toda uma história também. Diogo Pinto de Azevedo, Portugal. Por que ele está daquele formato? Ele está virado para onde ele enxergou, onde ele deveria ser a sede de Guarapuava. Depois de lá da Atalaia, né? Então, tudo tem um sentido, mas as pessoas têm que saber por que ela está ali. E é isso que novamente eu reforço, né? É para isso que o Instituto Histórico está à disposição da sociedade, assim como sendo de utilidade, como o próprio nome já diz, utilidade pública, utilidade ao público e à sociedade guarapuava. Inclusive, já aproveitando um gancho, essa era uma das minhas perguntas que eu ia deixar para o fim. Um dos assuntos que a gente teve o Instituto Histórico de Guarapuava presente, quem acompanha o portal RSN, o blog da Cristina Stech, pode estar lendo, que deu bastante repercussão no nosso portal, é sobre essa rótula que houve um projeto da administração municipal para tirar ela dali, e o Instituto Histórico, teve o Ministério Público também que se envolveu, foi um dos órgãos, institutos, eu posso chamar de órgão, não é mesmo? É o Instituto Histórico, pode chamar. Que se opôs. Porque tem um problema ali na Avenida Manuel Ribas, que acaba tendo uma concentração de veículos, principalmente horário de pico, né? Uhum. Por que vocês consideram que a retirada dessa estátua dali, ela não seria algo a contribuir com a história de Guarapuava? Veja bem, quando foi realizado, eu não fazia parte do Instituto Histórico nessa época, né? Mas foi todo um trabalho realizado por ocasião lá dos 200 anos da chegada da família real ao Brasil, né? Tem mais para frente, os 200 anos de Guarapuava e tudo. Então, o que acontece? Até eu soube nos relatos que o pessoal queria que tirasse porque atrapalhava a visão. Então nós vamos ter que tirar a rótula da 15, porque tem um chafariz que atrapalha a visão. Ele eu também é essa um dos desculpa, temas... Pois é, essa desculpa não cola. Tá? Eu acho que vai muito além de uma rótula, porque dá congestionamento, vai muito além, vai de uma educação trânsito. Então hoje é trabalhado, as pessoas vão lá, fazem aquela aula teórica, não estou fugindo um pouco do tema, mas só para a gente chegar aí. Faz aquela aula teórica e tal lá, e fazem, passam, e daí literalmente a gente compra a carteira, porque se você estudou, você passou, você sabe dirigir, você passa. Né? Então o que acontece?
Falta um pouco de consciência das pessoas a respeito disso. Tanto lá, era um chafariz ali na 15, a Praça Cleve, a rótula do Diogo. Então, eu digo assim, gente, a história, ela tem que ser contada. Se não tiver ali, ninguém ia saber quem foi Diogo Pinto Azevedo Portugal. Ou então, o máximo que é saber aonde fica a Rua Azevedo Portugal. Tá? Então, como eu disse para você, eu não participei desse trabalho de defesa ali na rótula, que leva lá Sebastião de Camargo Ribas. Mas a gente esteve acompanhando de longe ainda, porque nós éramos mais novos ali dentro, né? Uma questão que há um tempo atrás queriam demolir a capela do Degolato. Uma pessoa chegou bem em tempo bem após ali e agora estava atrapalhando a entrada dele na casa. Assim, olha, respeito à história. Ah, mas inventar. Como você pode dizer que inventar? Vai buscar nos livros de história, não no celular, porque de repente você não vai achar, mas vai buscar nos registros históricos a respeito disso. Tanto foi que era certo permanecer lá, que o Instituto Histórico também trabalhou, junto com os demais as entidades do município, e a Capela do Degolado vai continuar lá do mesmo jeito. E assim a gente quer trabalhar. Nós tivemos conversando inicialmente com o secretário, com o diretor lá das capelas, era Wilson Ors. A gente quer desenvolver um trabalho dentro dos cemitérios, por meio de QR Code. Vamos lá, você quer descobrir quem foi, onde que está sepultado, que é o meu objeto de pesquisa, onde é que está sepultado o Padre Stanislau Sebula. Ninguém sabe, muitos não sabem nem quem foi. Ele foi vigário da catedral aqui de 59 e 62. Foi ele que criou o que é hoje a Escola Padre Stanislau Sebula, que era a Escola Bom Jesus. Foi ele que reabriu a Escola São José, que hoje fica ali embaixo. Ali. Então, assim, tem muita história a ser contada. Não é simplesmente, porque eu não gostei da cor, não, porque isso está atrapalhando o trânsito, cara. Se você souber as preferências de cada um, né, o trânsito vai fluir normalmente. Ou então vai fazer um curso lá na China. Mas nesse caso, né? A Capela do Degolado é um monumento histórico, né? Ela Sim. não foi colocada lá, como é o caso da Rótula do Cavalo. Pois é, mas veja bem. Isso que eu queria saber de vocês consideram histórico a estátua ou o ponto? O que é histórico a partir da perspectiva do Instituto? A estátua foi colocada na perspectiva de representar o ponto onde ele chegou. Tá? Então tem uma história para ela estar ali. Ela simplesmente não foi criada. Não, vamos montar essa estátua aqui. Aonde que a gente vai colocar? Daí jogaram lá para o ímpar e não decidimos. Não. Ela foi embasada, tudo ali foi embasado, ela foi buscado registros históricos, então não foi assim a bel prazer que ela foi colocada aí. Então é fácil, alguém que vem de fora, de repente, diz, nossa, colocar isso daí dá para tirar. Não, vá buscar os registros históricos, vá procurar conhecer a história, por isso que eu digo, o guarapuavano ele precisa conhecer da sua história. Ele precisa participar, ele precisa ir no museu conhecer, ele precisa ir conhecer a própria Capela do Degolado, ou a Capela de João Maria lá no Jordão. Daí, o meu filho, esses dias, nós conversando, ele foi para a França, ele voltou, pai, eu me senti uma pessoa totalmente fora do meu local. Porque eu fui conhecer as obras de arte, fui conhecer as construções da França, e eu não conheço o Parque do Jordão, um exemplo. Então, a gente fica com os olhos voltados lá para fora e esquece de ver o que está aqui pertinho. Tem muita coisa bonita dentro do nosso município. Guarapuava é uma cidade histórica, Sim. Como você falou, tem mais de 200 anos. Exato, e daí vem aquela velha máxima, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Lá é bonito, aqui não é. Saia daí, eu trabalho com o pessoal da área do Instituto de Previdência também, né? Então eu digo, saia daqui
O pessoal reclama muitas vezes de saúde, então que não vem ao caso. Digo, mas vai em outros locais. Vá conhecer lá no Salvador, aí, tal, e depois volta aqui. Você vai chegar daqui beijando a terra no nosso chão. Amar a nossa cidade, amar a nossa terra. Não é porque eu não gosto de fulano ou ciclano que eu vou deixar de cuidar da minha casa. E Guarapuava é a nossa casa. É aqui que a gente vive, é aqui que você escolheu para morar. Acredito que gosta de passar frio um pouco, né? Senão não tinha ficado. Então é isso, gente. Eu digo, vamos abrir os olhos da nossa sociedade guarapavana, nos nossos bairros e tudo, para que quando, vamos dizer, quiçá lá na frente, eu possa fazer um desfile de 7 de setembro. De repente, vamos lá, vamos trazer os bairros representando como foram criados. Mais um tempo atrás, acho que na década de 90, até no início do século XXI, no comecinho ali, década 2000 por aí, se desenvolvia, foi feito vários desfiles ali demonstrando a história de Guarapuava e tal. Mas que ela não fique só no 7 de setembro, que ela não fique só numa disciplina, numa parte da história do quarto, quinto ano, que a criança vai ter que escrever sobre a sua rua ou sobre o seu bairro. Que ela crie raízes no coração de cada guarapavano. Que ele possa ver a sua cidade como parte dele e ele como parte da nossa cidade. E como que o Instituto Histórico ele lida com essas mudanças culturais do que é visto como correto e não correto na história? A gente sabe que a história ela não pode ser modificada, ela não pode ser alterada, o que aconteceu já foi, mas hoje em dia nós temos debates, mudanças, né? O nosso olhar, o politicamente correto mudou. A gente sabe que Guarapuava cresceu em um território de indígenas, Sim. então temos aí vários colonizadores que, a partir da ótica atual, agiram de maneira violenta, entraram na terra dos povos originários. Como que o Instituto Histórico se posiciona em relação a isso? Veja, a questão disso até é um dos temas do nosso estatuto lá. O Instituto, o que ele tem que defender na história? Se de repente eu não gosto de tal coisa, já o Instituto ele tem que ser isento tem que ser imparcial. Não pode ter um lado, ou eu sou do lado do Joãozinho ou sou do lado da Maria que falou isso. Não. Nós temos que ouvir os lados e vamos buscar registros. Querendo ou não, você vai encontrar em algum lugar algum registro sobre isso. Não, veja, a história ela é escrita, mas ela foi escrita por quem? Por seres humanos. Por quem? Por alguém que viu a história daquela maneira. A história Mas ela tem ela uma pode ser ótica, reescrita. né? Sim, ela tem a Ótica. ótica. De repente, a ótica que você tem, vamos dizer, da O que rótula. para mim é Sim. certo, para outra pessoa pode não ser. Exato, mas daí como que a gente vai, vamos dizer, tentar equilibrar na balança isso? Vamos buscar registros, vamos buscar documentos. É a única forma, porque senão a tua ideia pode ser a correta, como a minha também pode ser. Então, quem tiver mais vontade, eu gosto muito, todo mundo lembra da frase que o professor Murilo dizia, não esmoreça. Quando eu comecei a pesquisar sobre Padre Cibu, e aí hoje é a paróquia universitária de Jesus, não conseguia nada. Perguntei para os historiadores, não tem nada. Eu fui encontrar lá no jornal de 1920, inclusive as prestações de contas da construção da Capela Bom Jesus, que hoje é a paróquia universitária. Quase 6 meses depois. E ele dizia muito, não esmoreças. Ele sempre falou isso. E daí eu até brinco com o pessoal, assim, eu não vou colar dele não, mas eu utilizo uma frase que é esperançar. Esperançar, mas não do verbo esperar. Até Paulo Freire tem uma poesia muito linda sobre isso. Então eu falo para eles assim, será que vamos conseguir? Esperancemos-nos, vamos buscar, vamos nos mexer, não vamos ficar esperando aqui, porque não vai vir. E é o mesmo caso assim, olha, você falou, não, mas eu tenho meu ponto de vista, tá, mas você defende teu ponto de vista sobre
Que teoria? Sobre o que você utiliza para defender teu ponto de vista? Porque alguém falou para você ou algo que você viu escrito? Então, se você viu escrito, você vai ter que buscar lá e provar que aquilo para poder reforçar a tua opinião. Hoje é muito fácil dizer, como nós estávamos conversando aqui, a música do Titãs lá na década de 80 era de maloca. É um ponto de vista. Para mim, eram músicas excelentes. E são. Então, essa questão ela é uma questão de opinião, é uma linha muito tênue. Muito tênue, muito. E de certa forma, às vezes, pode desgastar. Né? Mas eu digo assim, essa opinião ela tem que ser. Eu posso ouvir o que você posso não concordar, mas tem que ouvir e aceitar o que você fala. Agora você pode não concordar com o que eu falo e dizer assim, eu estou certo, eu vou provar que ele está errado. Aí eu vou ter que aceitar porque você vai ter. E é justamente nesse ponto que eu me refiro. Quando há provas de que aquilo que era considerado historicamente correto não é correto, como que o Instituto se posiciona em relação a isso? Vou exemplificar. Alguma estátua de algum colonizador que acabou fazendo uma matança de indígena, acabou roubando a terra de indígena. E é uma estátua, a gente teve um caso ano passado de uma estátua que ela foi atacada porque por muitos anos era visto como algo, um mártir, e na verdade não, foi alguém que matou várias pessoas. Como que o Instituto se posiciona nessas posições, quando há fatos, há comprovação, há dados históricos de que o que até o momento era considerado como nossa referência mudou? Como que o Instituto se coloca nessas situações? Olha, por exemplo, eu não vi nenhum algo assim tão polêmico, tão polemizado, que fizesse com que o Instituto, de repente, fosse tomar partido. Como eu falei, o Instituto não pode tomar partidos. Né? Então, nós vamos buscar os fatos. De posse dos fatos, vamos dizer que o que a gente chama de caneta hoje é lápis, de posse disso, nós vamos fazer estudo e vamos apresentar. Agora, não posso simplesmente, como eu já falei muitas coisas, assim, pessoal, Vanderlei, você vai escrever um livro, mas que a respeito do padre, teve uns problemas que ele foi preso pelo DOPS, depois a gente descobriu a história dele lá, né? Não pode colocar isso. Vou colocar. É história. Me prove que não foi assim. Tanto que eu vou te provar que teve outras coisas que fizeram acontecer isso com ele, que de fato fez. Então, a gente tem que ser, como você falou, a gente respeitar a opinião, respeitar a história. Eu digo para você, não tivemos situações nesse patamar aí de repente ter sido casado uma celeuma por alguma coisa. Pode ser que venha a ter. Daí, como você já deixa para nós um alerta, né? Nós vamos buscar as causas no cerne da história para ver de fato é isso mesmo e teremos que trabalhar com o que foi realmente constatado. Se estava errado, como eu falei, a história ela pode ser reescrita desde que hajam fatos, argumentos comprovados de que ela não reflete a realidade. E como nós falamos, ela foi feita de um ponto de vista. Entendi. Para finalizar, o Instituto Histórico ele não tem fins lucrativos, né? Não. Como que as pessoas podem se aproximar, podem colaborar, podem fazer parte do Instituto? Sim, veja bem, nós estamos agora reformando o estatuto e uma das coisas que a gente pensou muito é a questão dos sócios efetivos e os sócios colaboradores. Né? Os efetivos são os que normalmente participam das reuniões, que participam das votações, que fazem aquela contribuição mensal lá da mensalidade, que é R$ 20. E tem esses outros colaboradores que são os sócios que, de fato, aqueles que não participam de nada, mas eles querem colaborar. Vamos dizer, no outro estatuto dizia os sócios correspondentes.
Pessoas que moram lá numa outra cidade, ou que esteve aqui um tempo e foi embora, de vez em quando ele manda informativos para a gente. É um certo colaborador, né? E o que nós precisamos, que nós até, no cerimonial, a gente iniciou, distribuímos fichas para as pessoas que foram convidadas, e graças a Deus foi um sucesso até a participação do pessoal, tanto no jantar quanto no cerimonial. Tivemos representantes de várias esferas da sociedade, que nos animou muito a isso. Que a princípio a gente pensava, a história está esquecida. Não, a história não está esquecida, ela só está descansando num lugarzinho ali que falta você ligar o botãozinho novamente. Tivemos adesões já das pessoas que estavam lá. Então, o que é necessário? Entre em contato com a gente pelo Facebook, tem lá o meu Facebook, tem o Instagram do Instituto Histórico. Entre em contato lá que a gente envia a fichinha de inscrição. A gente, de repente, alguns querem conversar o que, que o Instituto faz, como eu posso participar. O Instituto está aberto a novos membros. Hoje nós temos cadastrados lá 99, mas tem muitos desses que já foram embora. A gente considera uma parte ainda porque fizeram um trabalho lá dentro, participaram. Tem outros que agora a gente vai fazer, vamos dizer, um pente fino, para ver quem realmente está, quem não está. Mas é isso. Busca lá no meu no Facebook, o mesmo é Vanderlei Link, é fácil de achar lá no próprio Instagram do Instituto, vai ter lá, ou se dirige da 1 mais 5, tem um estagiário, ele fica lá no Instituto Histórico, o Instituto Histórico fica no Senador Pinheiro Machado, 1827, tem uma quadra da Catedral. O pessoal diz a casa cor de tijolo, é uma casa bonita, pintada na casa do final do século XIX, que está ali. Quiser visitar, conhecer como é lá dentro, hoje ainda a gente vai ter uma reunião com o prefeito, né, que ele vai visitar a sede, nós passar para ele algumas reivindicações que a gente tem, porque como no aditivo de 2019, do comodato, o município ele ficou definido que o município ele vai nos responsabilizar pela manutenção, limpeza do local ali, a própria manutenção da casa, que precisa, não é simplesmente eu chegar, vou pintar dessa cor e pronto, tem todo um estudo, né, até a construção ela ser muito antiga, de repente eu vou fazer um buraco ali, eu vou detonar uma parede, não, então tudo tem que ser um estudo meticuloso ali para que não, a gente não venha a estragar esse patrimônio tão valioso que a gente tem ali. Muito bom, Vanderlei, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter se disposto a bater um papo sobre o Instituto Histórico, sobre o que é história, sobre o que é histórico em Guarapuava. Nossas portas sempre vão estar abertas para o Instituto. Muito obrigada. Sim, eu agradeço o convite e estendo o convite a vocês também, o dia que mais foi a praça, de repente ir lá conhecer o Instituto, fazer umas filmagens, nossas reuniões lá, que alguns ficam encabulados lá também, mas eu digo lá no Instituto a gente tem de 22 a 80. Não é 10 ou, não é 10 ou 8 ou 80, nós temos de 22 a 80, perto dos 90 anos lá. Então são várias gerações partilhando do mesmo desejo. Muito obrigada. O RSN Entrevista fica por aqui. Para nos acompanhar, acesse nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram. E essa entrevista ela também vai estar na RSN TV, lá no nosso site. Também continue nos acompanhando nas nossas matérias, nas nossas reportagens. A gente volta a qualquer momento com um novo conteúdo. Até a próxima.